Ao final dos processos de refino secundário dos aços, espera-se que o aço contido na panela possua as características químicas, que incluem a sua composição química e contagem de inclusões, e também características físicas, temperatura, homogeneidades térmica e química adequadas ao processo de solidificação que vai ser desenvolvido a seguir. Atualmente, quase que a totalidade dos aços são solidificados através do processo de lingotamento contínuo, que é ilustrado esquematicamente nesta sequência que apresenta um fluxograma geral de uma indústria siderúrgica. O lingotamento contínuo não possui características adequadas para alteração significativa de composição química dos aços. Então, desta forma, essa composição química já deve ter sido perfeitamente ajustada nas instalações de refino secundário. Após o lingotamento contínuo, o aço vai estar 100% solidificado e vai ser transferido então para as etapas de conformação mecânica. É importante salientar que o processo de lingotamento contínuo gera produtos semi-acabados. Nesta série de vídeos sobre o lingotamento contínuo, serão abordados os seguintes temas. Inicialmente, será feita uma descrição geral das instalações de lingotamento contínuo. Em seguida, serão discutidas as operações que são realizadas no distribuidor, as suas diferentes configurações, o escoamento do aço no molde e aspectos relacionados à transferência de calor, que ocorre durante as diferentes etapas de solidificação. Depois, um detalhamento mais aprofundado sobre o molde, incluindo o seu comportamento térmico e mecânico, que vai abordar também os aspectos de extração de calor que ocorre, efeitos de pó fluxante dos diferentes tipos de lubrificação. Finalmente, será tratado o assunto relativo à estrutura de solidificação, questões associadas às zonas colunares e equiaxiais que são formadas durante esse processo, bem como o controle das operações e como elas afetam essa estrutura bruta de solidificação. Estes vídeos se encerrarão com uma discussão dos diferentes defeitos que podem ocorrer durante o lingotamento, tanto em placas como em tarugos, como também as abordagens que podem ser utilizadas na sua detecção e na correção destes defeitos. A figura apresentada neste slide ilustra de forma esquemática uma máquina de lingotamento contínuo. Neste caso, trata-se de uma máquina de lingotamento contínuo de 2 veios para placas. 2 veios porque estão sendo lingotados simultaneamente 2 peças, e nesse caso essas peças têm a geometria que as caracteriza como placas. É importante salientar que os processos de refino primário e secundário são processos em batelada. E como o próprio nome diz, o processo de lingotamento ilustrado aqui é contínuo. Para viabilizar e dar continuidade ao processo de lingotamento, foi introduzido um dispositivo, um equipamento, um reator denominado distribuidor, ou em inglês Tundish. A função desse distribuidor é possibilitar a continuidade do processo. No caso que está sendo ilustrado aqui, é apresentada uma torre giratória que faz parte das instalações de lingotamento, e nessa torre é posicionada a panela que vai fazer o lingotamento. No caso, nós temos a possibilidade de posicionar 2 panelas. Isso vai ocorrer no instante em que uma panela está terminando o seu lingotamento e, portanto, está alcançando um nível de aço que torna necessária a interrupção de sua utilização, uma vez que quando esse nível fica suficientemente baixo, há o risco de passagem de escória da panela para o distribuidor, com todos os possíveis efeitos deletérios desse fenômeno, e aí neste momento é obstruída a saída de ácido dessa panela, é removida essa válvula refratária, que é chamada de válvula longa, e espera-se que nesse instante já tenha sido posicionado na outra parte da torre uma panela contendo aço líquido, atendendo às especificações químicas e físicas. Essa torre então gira. Durante esse período em que a torre está girando,
é interrompida a alimentação de aço líquido no distribuidor, mas ele é projetado de tal forma que tem uma capacidade suficiente para que durante esse período em que ele não esteja recebendo aço líquido, o seu nível não caia o suficiente para inviabilizar a alimentação do aço no molde. Então, durante esse período em que o nível está caindo, a torre vai ser movimentada, será posicionada uma panela agora cheia de aço líquido, posicionada a válvula longa e reiniciará então o processo de alimentação de aço no distribuidor. Nos instantes iniciais, a vazão de aço vai ser maior do que a vazão de saída para os moldes, buscando recuperar o nível normal de trabalho do distribuidor. Quando isso é alcançado, se diz que foi feito o lingotamento de uma corrida. O processo, então, vai se dar agora com a transferência do aço líquido do distribuidor para os moldes. O número de moldes é o número de veios que a máquina possui e a geometria do molde vai definir a geometria do produto semi-acabado que vai ser gerado na máquina. Neste caso, temos uma máquina de 2 veios, o molde tem a geometria retangular e vão ser lingotadas então placas. Esse molde ele é vazado, aberto na sua parte superior e inferior, e as suas paredes laterais são feitas normalmente de ligas de cobre e são refrigeradas por água. Esse molde tem dimensões de aproximadamente 70 centímetros até 1 metro e é responsável por uma solidificação inicial do aço. De um modo geral, na saída do molde, dependendo do tipo de produto que está sendo lingotado, ter-se-á espessuras solidificadas da ordem de 10 até 25 milímetros. Esse material parcialmente solidificado já tem a sua forma definida e vai passar por etapas sucessivas de resfriamento. Inicialmente, esse resfriamento será feito através de sprays de água ou água-ar, que são posicionados entre os rolos que são mostrados aqui. Esses rolos são, o objetivo deles é guiar o aço através do seu caminho na máquina e também conter o aço e ao mesmo tempo fazer a extração do veio. Entre esses rolos, então, são posicionados os sprays que vão continuar o processo de resfriamento. Essa etapa de resfriamento é chamada de resfriamento secundário, porque o resfriamento que ocorre no molde é um resfriamento primário. Após uma certa distância, o resfriamento passa a ser para transferência de calor do aço para o ambiente pelos mecanismos de condução, convecção e radiação. É importante lembrar que para evitar aderência do aço à superfície do molde, esses moldes têm um movimento de oscilação e é alimentado também, na maioria das máquinas, um pó fluxante ou também utilizado em algumas máquinas um óleo e vão ter papéis então de lubrificação do contato entre o aço e o molde. Depois de uma certa distância no interior da máquina, o aço vai ficar completamente solidificado e vai ser então cortado de acordo com os tamanhos das bobinas de aço que vão ser produzidas posteriormente através de laminação. Como o molde é vazado, quando se vai iniciar a operação de lingotamento, no fundo do molde é posicionada uma barra chamada barra falsa, que vai fechar a parte inferior do molde. Então, o molde estando vazio, inicia-se a alimentação de aço líquido em seu interior e essa barra falsa vai fazer o fechamento dessa parte de baixo, para permitir então o enchimento do molde. Quando o nível de trabalho é alcançado, essa barra falsa começa a ser extraída e então o processo de lingotamento é iniciado. Ao final aqui do comprimento da máquina, essa barra falsa é removida e o processo é desenvolvido de forma contínua. É importante lembrar que os comprimentos de corte têm vínculo com os comprimentos das peças de aço que vão ser produzidas posteriormente. Isso aí normalmente varia de alguns metros até alguma dezena de metros, dependendo do tipo de produto e das instalações de lingotamento. É fundamental na operação adequada deste processo ter-se um controle térmico durante as diferentes etapas de extração de calor para que a solidificação ocorra dentro do comprimento disponível aqui no interior da máquina.
O comprimento necessário para a completa solidificação do aço é denominado comprimento metalúrgico e varia de acordo com o projeto da máquina, das condições de extração de calor e também com as dimensões da peça que está sendo produzida. A figura apresentada aqui ilustra de modo esquemático as diferentes configurações de máquinas de lingotamento contínuo de acordo com a orientação dos rolos e posicionamento e formato do molde. Pode-se dizer também que essa variação caminhando da esquerda para a direita corresponde a uma variação cronológica da geometria ou das configurações das diferentes máquinas. É importante lembrar que o processo de lingotamento contínuo foi desenvolvido em meados do século passado e começou a se popularizar a partir do final da década de 60. Inicialmente, a configuração das máquinas era essa apresentada aqui, ou seja, eram máquinas verticais com molde reto e todo o sistema de refrigeração ao longo de uma linha vertical. Depois que o produto era completamente solidificado, ele então era basculado para ficar na posição horizontal e ir para o pátio e posteriormente ser lingotado. O inconveniente desse tipo de instalação e que limitou um uso mais rápido do lingotamento contínuo é que isso implicava em um aumento da altura dos galpões, que ficava caro para as instalações existentes na época, que tinham alturas mais baixas, porque o lingotamento utilizado até então era o lingotamento convencional, onde as panelas alimentavam diretamente recipientes com o formato da peça a ser produzido. Esses recipientes eram chamados de lingoteiras. Então, isso limitou um pouco o avanço do processo de lingotamento e forçou ou levou os fabricantes de equipamento a desenvolverem as máquinas com sistemas de curvamento, que foram fazendo com que as máquinas fossem ficando com alturas cada vez menores, de forma a tornar possível a sua incorporação aos galpões já existentes na época. Com isso, esse processo de lingotamento começou a se popularizar e, a partir dos anos 80, passou a ser o processo principal de solidificação dos aços. Observe que as diferentes configurações agora vão levar a etapas de encurvamento e desencurvamento do veio. E isso causa tensões que devem ser monitoradas, controladas, né, no projeto da máquina e no controle da extração de calor para minimizar a chance de ocorrência de defeitos. A figura apresentada aqui é semelhante à anterior, mostra as diferentes configurações, mas o aspecto interessante dela, ao meu ver, é que ela apresenta uma ideia das alturas das diferentes versões das máquinas. Essa versão 1 seria a máquina vertical, onde o corte é feito também na vertical para finalmente o produto ser colocado na posição horizontal numa mesa de rolos para ir para a etapa de para o pátio e posterior reaquecimento para laminação. A seguir, nós temos as diferentes máquinas já com situações onde ocorre curvamento. Na máquina 2, o curvamento é feito com o aço já totalmente solidificado e depois 3, 4, 5 são máquinas curvas, onde o processo de encurvamento e desencurvamento é feito ainda com a presença de um núcleo líquido. Tem, por fim, uma versão de máquina de lingotamento contínuo, que não ficou muito popular até hoje, que é a máquina horizontal. As configurações mais comuns nos dias de hoje são as que são apresentadas aqui em 3, 4 e 5. São instalações com alturas mais baixas, onde ocorrem os processos de encurvamento e desencurvamento da peça sendo solidificada. Como foi comentado anteriormente, esses processos geram tensões sobre o produto e é fundamental ter-se um controle dessas seções para evitar danos à peça e o risco também de rompimento dessa peça parcialmente solidificada com vazamento de aço líquido, o que provocaria uma interrupção do processo de lingotamento com os consequentes custos associados a isso. Os tipos de produtos gerados nos processos de lingotamento contínuo são classicamente divididos em 3 categorias. Uma categoria são as das placas, que têm formato retangular, e elas são normalmente utilizadas nas usinas que são dedicadas a produtos planos. De um modo geral, a largura das peças é superior a 600 milímetros
e a relação de largura e espessura é sempre superior a 3. Então, o formato da peça sendo produzida é ilustrado aqui de forma esquemática. Tem-se um produto com dimensões intermediárias, chamada de bloco, normalmente a largura superior a 220 milímetros, diâmetro, quando é uma barra, como é um produto redondo, superior a 220 milímetros. É claro que isso é uma das classificações que é encontrada na literatura e é fornecida aqui com o intuito apenas qualitativo de caracterizar esses diferentes produtos. Então, temos o bloco com seção quadrada ou retangular, o bloco redondo, e é possível também engotar um produto denominado bean blank, que normalmente vai estar presente nas usinas que se destinam à produção de produtos longos, especialmente de vigas. Isso aqui facilita as operações subsequentes de conformação mecânica. Finalmente, tem-se os tarugos, larguras menores ou iguais a 220 milímetros, no caso de barras cilíndricas, diâmetro menor ou igual a 220 milímetros. Normalmente, a maioria dos casos de tarugos com seção quadrada, as dimensões estão na faixa de 50 até 120 milímetros. Todos esses produtos são semi-acabados, que vão passar ainda por etapas subsequentes de conformação mecânica até se tornar os produtos na forma em que serão utilizados. Um ponto importante no início do lingotamento de uma panela é a questão da performance dessa abertura. Essa panela ela veio da instalação de refino secundário. Logicamente, após o refino secundário, tem um tempo de transporte dessa panela até a instalação de lingotamento contínuo. Então, o aço vai permanecer nessa panela durante um determinado tempo e a performance da abertura, neste ponto, como performance, está se procurando caracterizar a facilidade ou quando se abre o fundo ou a válvula de controle de vazão, se o aço já começa a vazar imediatamente. Essa é a situação ideal. Abriu-se a válvula gaveta no fundo da panela que o aço líquido já flua da panela para o distribuidor. Algumas vezes pode ocorrer uma dificuldade inicial deste vazamento e isso pode estar associado a um tempo de residência do aço na panela mais elevado, por exemplo, algum problema na instalação de lingotamento que forçou que o aço ficasse contido na panela por um tempo mais alto, ou uma prática de pré-aquecimento da panela que não foi adequada. Isso também faz com que o refratário fique mais frio, extraia mais calor do aço e que ele possa solidificar parcialmente junto à válvula. Também o tempo transcorrido entre o final da agitação no refino secundário e a abertura da válvula, o tempo que essa panela ficou vazia, sem aço líquido, até receber o aço líquido lá no processo de refino secundário, e também a prática de agitação que é utilizada na panela, se é utilizado plug poroso ou lança. De qualquer forma, o que se procura, o que se busca é que quando haja abertura da válvula gaveta, que o aço já flui imediatamente para o distribuidor. Quando isso não ocorre, é necessária uma prática, é muito comum soprar oxigênio, né, sobre a válvula, o oxigênio vai oxidar o ferro, a temperatura de fusão do óxido de ferro é mais baixa, ele vai se fundir e aí vai propiciar então o início do processo de lingotamento. É claro que isso causa prejuízos usuais à qualidade do produto e é fundamental que se procure ter condições em que a performance de abertura seja a mais alta possível.